Olá pessoal, tudo bom? Quem fala é o Carlos Matias, agradeço a professora Oleneva pelo espaço. No Saber Fazer vou falar um pouco sobre o que é a matemática humanista. Então, 2 pontos para a gente começar. Primeiro, o que é a filosofia humanista da matemática e um segundo ponto, o que é a matemática humanista, esse programa aberto, 100% gratuito, que está em praticamente todas as mídias sociais. Está no Facebook, está no YouTube, está no Instagram, está no Twitter. Então tem podcast da Matemática Humanista que está no Apple Podcast, está no Google Podcast, está em todo lugar. Vocês podem encontrar o programa Matemática Humanista em praticamente todas as mídias sociais. Tá? Então eu queria falar um pouco sobre isso, começando pela filosofia humanista da matemática. É uma filosofia da matemática, né? Ela foi batizada com esse nome de filosofia humanista por 2 matemáticos filósofos que foram Alvin White e Reuben Hersh. O Reuben Hersh foi aquele que mais desenvolveu profundamente as referências mais fundamentais dessa filosofia, né? Que, grosso modo, é praticamente a mesma que é proposta epistemologicamente pela etnomatemática. Então, grosso modo, o que seria isso? Seria entender que a realidade da matemática ela é cultural. É apenas isso, grosso modo é isso. No entanto, quando a gente observa 2 outras filosofias que são muito comuns na matemática, primeira delas, a filosofia platônica, ou platonismo, e a segunda filosofia, que é a filosofia formalista, ou formalismo. Quando a gente compara esse entendimento de que a matemática é cultural, tanto com a filosofia platônica como com a filosofia formalista, a gente não encontra espaço capaz de abrigar. E o platonismo e o formalismo são as 2 filosofias da matemática mais presentes na escola e na universidade e no senso comum. No senso comum, de modo geral, a filosofia platonista, né, o platonismo, ele é aquela perspectiva mais presente. Que perspectiva é essa? De que a matemática ela é uma lei do universo, é um conjunto de verdades que é anterior ao homem. Quer dizer, a matemática é uma lei perfeita que não depende do homem, ninguém cria nada, ninguém inventa nada. A gente descobre objetos que já há, né, em algum mundo ideal, algum mundo que está ali em cima, que independe do nosso. Uma matemática que é livre de contradições, né, e que a gente tem um acesso, talvez por uma transcendência. Pessoas com talento, com dom, seriam capazes de transcender a esse mundo matemático e perceber a beleza fria dos seus objetos, né? Sempre desconectada da humanidade. Essa é uma visão um pouco romântica, eu confesso, que eu digo, mas é algo que está permeando a filosofia platônica da matemática. A filosofia formalista, por outro lado, está um pouco mais presente na universidade. É uma filosofia do final do século XIX, início do século XX, e que trata a matemática como sendo um grande jogo manipulativo, um jogo lógico-dedutivo, uma construção em que você parte de um conjunto inicial de axiomas ou postulados fundamentais, e aí você tem uma regra, uma lei, uma meta matemática, uma lei que regiria esses encaminhamentos lógico-dedutivos. E a matemática seria essa construção, então, feita dessa maneira. Também esvaziada de toda a humanidade, né? Então, isso me incomodou muito, porque eu vejo que todos nós fazemos matemática, todos nós respiramos matemática diariamente. É algo democrático, é algo inevitável, é algo que nos inclui. A matemática, justamente por estar em todas as mãos, ela é democrática, ela é inclusiva.
E quando eu percebo essa matemática descolada em um mundo ideal, um mundo externo, ou um mero jogo manipulativo, isso me tira de cena, tira você de cena, tira os seus alunos de cena, tira as pessoas de cena. É algo que é, de uma certa maneira, excludente, né? Eu não estou dizendo aqui que pessoas que tenham um entendimento platônico da matemática que sejam pessoas más, não, nada disso, muito pelo contrário, né? Há excelentes e grandes matemáticos que foram platônicos, grandes matemáticos que foram formalistas, né? E que são formalistas. Não é isso. O que eu digo é que não é uma visão que estava em sintonia com a minha forma de perceber, de estar próximo das pessoas, né? Quando eu ensino, o foco é o estudante, é a aprendizagem do estudante. O foco, para mim, é o outro. Então, eu não conseguia encontrar um espaço com o outro nessas duas filosofias. E quando eu conheci a etnomatemática e a filosofia humanista da matemática, em que o Ruben Hersh propõe isso em 2001, tem um livro muito interessante dele chamado What is Mathematics Really? Vocês devem conhecer, pessoal que não conhece. Quem quiser conhecer, a Matemática Humanista tem um site, www.matematicahumanista.com.br. Você pode dar uma olhadinha lá no site, tem uma lista desses livros, está tudo lá. Vocês podem conhecer, ver todos os vídeos do programa e tudo mais. Então, esse foi um livro importante, né, que o Ruben Hersh fala sobre a matemática humanista de uma forma... Isso me impactou profundamente, né? Me impactou profundamente. E aí, devido a esse impacto e pela falta de espaço na universidade para eu poder encaminhar algo que incluísse a dimensão humana. Quando eu falo da dimensão humana, eu falo as questões e aspectos estéticos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, né, filosóficos. Isso não há muito espaço na universidade, infelizmente, para nós discutirmos isso dentro de centros de matemática, por mais contraditório que isso possa parecer. Essa fratura entre as ciências humanas e exatas, de uma certa maneira, está presente na universidade, é refletida na universidade. Então você não consegue ter um diálogo muito grande, articulando essas áreas, pelo menos dentro da matemática, quando você fala de psicologia, quando você fala de um aspecto algo mais psicológico ou pedagógico, isso fica um pouco mais periférico, mais desconfortável para as pessoas. Isso é uma coisa que me incomodava muito. Eu acho que isso não há como eu falar em matemática sem incluir as pessoas, os desejos, né? Tudo em matemática nasce de uma necessidade compartilhada por um grupo, né? E nasce e de uma certa maneira se estabiliza ou se encerra, se for o caso, em algum momento em que aquilo que se obteve foi suficiente, aquilo deu conta de resolver o problema de maneira satisfatória. E esse entendimento do que é necessário, do que é suficiente, são entendimentos socioculturais, são entendimentos históricos que variam no tempo, né? O rigor matemático varia no tempo. Então, todas essas coisas precisam ser debatidas abertamente. Então, o que o doido aqui fez? O doido criou um programa no Facebook, no YouTube, um canal no YouTube chamado Matemática Humanista. Está aqui embaixo, bem aqui embaixo, www.youtube.com/Matemática Humanista. E tem inúmeros vídeos, entrevistas, falando sobre essa perspectiva da matemática, né? Então, simplesmente eu precisei encontrar esse espaço para desaguar, para botar para fora toda essa minha urgência, essa necessidade de incluir a pessoa, de incluir o outro, de incluir você que me assiste. Um debate mais humano, mais sensível, uma matemática que tem as suas questões, que tem contradições, que tem deficiências, que tem dificuldades, uma matemática viva, humana, não humanista, em que tem no outro uma referência, né? A questão da solidariedade, da cooperação e do respeito, né? Que o professor Ubiratã sempre nos coloca. Isso está presente em qualquer prática matemática cujo fim seja o outro. Isso abre um canal para discutir ética em matemática, abre um canal para discutir respeito, democracia,
para incluir a crítica no pensamento matemático, né? Então há um superdimensionamento. Quando você inclui a humanidade, não se fragiliza como muitos acham, se potencializa uma matemática viva que pode alcançar a todos. Então, isso está presente nesse programa Matemático Humanista que eu coordeno. Tá? Então eu queria convidá-los a conhecer, agradeço muito, estarei no Vem Brasil falando sobre por que precisamos de uma matemática humanista. Então eu vou falar sobre isso que eu estou falando com você aqui e muito mais coisas legais lá no Vem Brasil, tá bom? Por que precisamos de matemáticas humanistas. E esse é o motivo de por que eu precisei de uma matemática humanista na minha vida. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês conheçam o programa. Inscrevam-se no canal. É totalmente aberto, totalmente gratuito. Não há qualquer tipo de fim lucrativo, de anúncio, de nada. É totalmente aberto. E não há necessidade de cadastro, de inscrição, de coisa alguma. Entrem. Se possível, se vocês gostarem, inscrevam-se no canal para dar uma força para esse projeto que é feito com muito amor crescer e chegar a outras pessoas, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço, muito obrigado, tchau!